Pot pama minha vez alamo memang mohang nyum hatok. Purué Tito Menezes, sou historiador, também sou professor de história, né? Sou pedagogo. Minha aldeia de origem é Ponta Alegre, Rio Andirá, terra indígena Andira Amaral. E sou advogado também. Meu nome é Ednelson Andrade Monteiro, sou etnia Sateré-Maué, do município de Parintins, do Rio Aicurapá. A minha função atualmente, eu sou coordenador de educação escolar indígena do município de Parintins, atuando aqui na SEMED, na Secretaria Municipal de Educação. Eu vim da região do Andirá, no município de Barreirinha, e ultimamente eu trabalho na SEMED. Eu tenho 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher. E o meu nome José de Oliveira dos Santos Silva em português. E muitos me chamam em Sateré como Negui. Esse Negui é um ser que libertou o povo Sateré na época. O povo Sateré-Maué, historicamente, ele, digamos assim, ele usou uma estratégia para proteger a língua materna. Como? Proibindo a mulher de aprender a língua portuguesa. Então, nesse caso, nós que já temos mais de 4 séculos de contato, né? Nós temos esse privilégio de hoje ser um povo que ainda fala fluentemente a nossa língua, né? Que ainda conhece a gramática, enfim, todo esse processo, né? Então, a minha comunidade de origem é Ponta Alegre, né? Historicamente, Ponta Alegre foi uma aldeia de repartição. Então, vários Sateré-Maué foram levados para lá, foram catequizados, né? Deixaram de falar a língua Sateré-Maué pela língua portuguesa. Então, isso é um processo histórico, né? Que eu faço parte desse processo. Querendo ou não, eu faço parte. Então, lá na minha aldeia, a língua utilizada é a portuguesa. E em segunda, a língua Sateré-Maué. Agora, nas restantes das demais comunidades, a supremacia, né, ainda hoje, da língua Sateré-Maué. A Escola Charles Graciela é que contém o maior número, né, dessas crianças indígenas. Então nós temos, tanto no turno matutino quanto vespertino, e se não me falha a memória, nós temos também 4 crianças à noite que são indígenas. Particularmente quando eles adentram a escola, eles já sabem um pouco da língua portuguesa, né, do nosso português. Então eles vão guardar a língua deles, sim. Alguns eles utilizam entre si. Inclusive eu lembro bem que ano passado eu ouvi um relato de um professor de sala que ele não sabia se eles estavam xingando ele, falando mal dele, né? Mas tinha ali 2 alunos que estavam trocando informações, se comunicando através da língua indígena, né? Língua Sateré. Quando eu atuei em 2013 como gestora, eu já encontrei outros vindo oriundos de Barreirinha com bastante dificuldade, porque eles já falavam demais a sua língua deles. E o que os professores me relatavam, professora, está muito difícil a aprendizagem, acompanhar a aprendizagem deles, porque eles só estão falando a língua deles. Aí, qual foi a minha preocupação assim de imediata? Entrar em contato com a secretaria, a SEMED, que é o órgão responsável, junto à educação indígena. Foi uma preocupação muito grande quando eu fiz a relação nominal de alunos e constaram que a escola assim, recebe uma totalidade de 25 alunos. A maioria fala bem pouco. Então eles não são muito de falar, eles são até um pouco tímidos,
Mas os que já estão aqui na escola, que na verdade eles chegaram até mesmo antes de mim, eles falam normalmente a língua portuguesa. Falam pouco, mas falam, né? E os que chegaram, que são a maioria dos alunos do primeiro ano, que é a primeira vez na escola, eles falam um pouco da língua portuguesa e com certeza da língua deles, com os pais. Mas eles usam mais essa língua, a língua Satere-Maué, com os pais e não na escola. Quando eles chegam aqui, automaticamente eles são inseridos, né, a falar a língua portuguesa, eles vêm para falar e realmente os pais eles trazem para inserir numa escola para aprender esse português. Pelo conhecimento que eu sei, como as aldeias indígenas hoje já têm a formação, né, de professores que trabalham a língua Satere-Maué e tanto a língua portuguesa, apesar desse processo que a educação está havendo lá nas aldeias indígenas, eles chegam na escola falando português, mesmo que com muitos nas entraves, algumas situações lá, uma formação não tão bem qualificada como talvez teria se tivesse morado numa cidade com melhor qualidade de vida, né? Mas eles chegam na escola trazendo já uma pré-formação bastante elevada para quem se considera indígena. Em sala de aula, entre eles, quando tem mais de um na sala, geralmente os professores observam que eles utilizam entre eles. Mas não numa constante, assim, não é constante que eles utilizam, entendeu? Não é assim, por quê? Porque geralmente quando os pais colocam eles para estudar na zona urbana, é que eles querem, é um pedido até dos pais, né? É que eles querem que eles aprendam a língua portuguesa. Façam essa associação, entendeu? Então eles utilizam, nada impede que eles utilizem, né? Na escola, no ambiente escolar, mas eles só utilizam quando tem outro que fala a mesma língua, porque nem todos sabem, tem alguns que vêm, mas não sabem todo o vocabulário, não conseguem se comunicar na língua satere. A principal dificuldade é que na cidade não existe política pública voltada para o indígena, né, que estuda na cidade. Então, porque até mesmo a educação escolar indígena, diferenciada, específica e bilíngue, ela foi pensada para o indígena na aldeia, né? Então, atualmente não existe qualquer política pública voltada para o estudante indígena da cidade. Então, nós estamos à mercê de qualquer ação do Estado. Na verdade, essa é uma grande dificuldade, desafio para mim, no momento que quando eu vim para estudar na cidade, né? Então, onde a minha escola era, onde era Bumbódromo, lá o segundo salve, onde eu fiquei uma grande dificuldade de comunicação entre professor e eu, né? Inclusive, eu me lembro muito bem, na época, que a gente tem uma grande discriminação dentro da sala de aula. Me lembro muito bem, tem algumas, os alunos me criticaram muito porque eu não sei falar português. Então, eu acredito que é um grande desafio encontrar quando eu vim para a cidade. Esse é um grande desafio para mim, a comunicação entre o professor e também os amigos que eu tenho, né? A dificuldade que nós temos é porque nós não temos uma língua direcionada para trabalhar com eles, a língua deles, né? Nós trabalhamos realmente a língua portuguesa com eles, normalmente, né? E é essa dificuldade. Essa aluna Josiane, agora há pouco estava sendo entrevistada, a gente percebe nela que ela veio de uma língua satere, que ela não foi trabalhada praticamente a língua portuguesa, né? Então ela veio assim diretamente para a sala, para a escola Charles Garcia, para ser trabalhada direto com a língua portuguesa. Então assim, a gente percebe que na língua dela, quando ela fala, quando ela lê, quando ela interpreta, ela tem uma dificuldade muito grande assim de falar a língua portuguesa, porque ela é mais assim realmente acostumada com a sua própria língua. E aqui nós só direcionamos realmente para essa língua. Então a dificuldade que nós temos porque nós não temos o conhecimento da língua dela, né? Só sabemos às vezes algumas palavras que o curso nos ofereceu, mas foi uma coisa assim muito rápida, que não tivemos a oportunidade de aprofundar isso aí. Então isso aqui foi há 2 anos, praticamente há 2 anos atrás, essa formação de apenas 2 dias, e não dá assim, espaço, não dá formação realmente para a gente continuar, para a gente trabalhar com esses alunos. E é uma das escolas que mais recebe aluno indígena, é a escola Charles Garcia, né? Durante o estar trabalhando aqui, todos esses anos, ela sempre recebe, ela está de portas abertas, sempre recebe esses alunos.
Então, nós atendemos esses alunos de forma como atendemos outros normalmente, né? O aluno, né, que tem a língua, que é da língua portuguesa realmente. Nós atendemos da mesma forma, não tem, né, distinção de atender ele da mesma... só um atendimento com esses alunos, tanto o Saterê como o aluno ditos normais, né, que atendem a língua portuguesa. A maior dificuldade é realmente no relacionamento professor-aluno, porque, como eu te falei, eles não vão se identificar como indígena, porém eles são. E quando eles chegam logo, principalmente os menores, que é o primeiro contato deles fora da aldeia, fora do mundinho deles, eles vão sentir aquele abalo, né? Como me comunicar? Então acontece que, como o professor Reinaldo falava até agora, ela é tímida. Não é que ela seja tímida em si, é que ela tem medo de falar errado e ser criticada, de falar a língua dela e ser ridicularizada, né? Então, o que ela vai fazer? Para que ela não cometa nenhum tipo de erro, digamos assim, ela prefere se encolher no mundinho dela e não passar para ninguém. Agora, quando acontece com o processo de eles ganharem amizade, ganharem confiança em outras pessoas, aí eles já vão abrir, pode até ser, como falava a Josiane há pouco, que aconteça essa interação entre eles, né? Um coleguinha que sente a curiosidade de falar, mas para que isso aconteça, o primeiro passo é realmente conquistá-lo, ele saber que ele é indígena, né? E que naquela sala ele é respeitado e ele é visto como uma pessoa normal, não uma pessoa que é colocada ali, que é imposta no fator de diferente, né? Que nós sabemos que o diferente sempre tem aquele receio de se envolver. Então, eu acredito que se nós tivéssemos realmente, assim como está acontecendo no sentido da inclusão com as crianças com necessidades especiais, se nós tivéssemos um tradutor, um mediador, alguém ali que conseguisse dominar a língua saterê dentro da sala de aula, seria tão bom para o professor, que teria um melhor rendimento, né, no seu trabalho, como nos demais alunos, porque eles vão sentir a curiosidade, né? Seria melhor para a criança indígena, porque ela estaria vendo ali que ela está sendo valorizada, que tem um lugar para ela na sociedade. Historicamente, a gente já sofre o preconceito, já somos discriminados. Então, mesmo aparentemente nós somos sateré, até no andar da gente nós somos identificados como sateré, mas na hora de falar a gente não quer mais. E prefere falar entre as famílias em português, se identificando como os demais, né? E porque quando a gente fala em sateré, muitos olham, fulano e tal. Então, para não sofrer mais ainda, né? Com certeza já não querem mais falar, mesmo sabendo que realmente ele é sateré. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade nossa de resistir, de mostrar quem somos, né? E onde nós estamos. Eu acho que essa força que os pais deveriam ainda, né, dizer assim, puxa, nós somos sateré, nós estamos aqui na cidade, né? Mas eu acho que nós devemos ainda mostrar essa identidade que nós existimos, apesar de que somos poucos, mas resistimos. Eu acho que isso é esse espírito que falta nos pais para falarem entre as famílias. Mas tem pais que realmente não sabem mais falar e como é que vai passar esse conhecimento para os filhos dele, né? Hoje, né, no Brasil existem algumas experiências de se construir uma escola indígena, né? Eu falo educação escolar indígena, né? Existem garantias, mas para essa garantia ser efetiva, ver dia a dia, assim como a universidade aqui, é uma construção, né? Nós ainda estamos em processo. Por exemplo, há 10 anos atrás, os professores que atuavam na aldeia tinham, no máximo, o ensino fundamental. Hoje, no caso do Sateré Maué, todos têm universidade, são universitários, já passaram pela universidade, né? Curso de pedagogia aqui da UEA. Então, isso é uma mudança, né? Para se construir a escola indígena e até mesmo para se construir uma universidade, né? Nós estamos nesse processo. Agora, a questão do Estado, né? O Estado oferece essas garantias. Ele também tem contribuído na formação dos professores que eu falei. Mas isso é um processo, né? A meu ver, isso é um processo que eu acho que no futuro breve nós já poderemos falar de uma escola reconhecida
através de lei, de uma escola Sateré Maué realmente, de fato, indígena. Eu sou apaixonada, né, por esses indígenas. Eu gostaria muito que se tivesse uma política muito forte, tanto para essa política de inclusão deles, de virem mesmo profissionais para falar, eles não perderem. Isso é um patrimônio deles cultural, isso, sabe, eu fico assim pensando que a Secretaria ainda não tem para nos ajudar como intérpretes, né, que deveria realmente ter um professor aqui que pudesse estar dentro da escola mesmo para fazer essa orientação de inclusão. Primeiramente, acho que a gente tem que formar, né, formar um grupo mesmo de pessoas comprometidas com essa educação e que vejam na cultura indígena uma forma de fazer diferente, né? E para Charles Garcia, com certeza, quando isso acontecer, ele será de grande relevância, porque nós temos um grande número de alunos que precisam. Está começando a se despertar a valorização da escrita, a fala, escrita sateré, os materiais. Agora mais ainda, por exemplo, eu vi realmente nesse vestibular, que foi feito nas duas línguas, sateré e português, e aí daqueles que não falam sateré. Então é hora de eles começarem a se despertar. Hoje então vou me interessar em falar sateré, escrever sateré. E com certeza vão se prejudicar em falar para os filhos deles. Então eu acho que futuramente a língua sateré, inclusive a nossa luta hoje é que oficializar a língua sateré na região de Maué, Barreirinha e Parintins.